Obrigado, pastora. Guilherme, vem cá, meu filho. Guilherme também é de casa, mano. A gente conhece há quanto tempo, Guilherme? Mais de 10 anos. Levante suas mãos. Senhor, usa o teu filho como tu nunca usaste na terra. Eu sei que a palavra já está, Senhor, nos seus lábios. E eu te peço, Senhor, que ele diminua e o teu Espírito Santo conduza ele. Fala com essa juventude, porque nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Derrama da tua graça. Os céus, Senhor, já estão abertos. Amigo Espírito Santo, tu tem liberdade para trabalhar. É isso que nós te pedimos. Se você pode, aplauda o Senhor Jesus. Meus irmãos, Pai do Senhor, Madureira Jovem. Quantos trouxeram a Bíblia, diga amém. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Que alegria poder servir vocês nessa oportunidade. Agradecer a Deus pela oportunidade de poder servir a minha casa. Agradecer a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Adeilson Salles, pastor Elisandro, pastor Kelvin. Obrigada, tá? Meus agradecimentos se estendem também ao pastor Davi, missionária Dani. Deus abençoe. Obrigada por acreditar enquanto eu não era nenhuma semente. Minha pastora Leide, obrigada, tá? Minha esposa, obrigada, tá, meu bem? A Débora, ela tá aí, irmãos. Tá aí, ó. Tá aqui, né? Obrigada, tá, meu bem? Ezequiel capítulo 37. Cadê o círculo de oração? Tá aí, irmãos? Eu vim com eles, tá? Eu vim com elas, estou armado hoje. Se vocês não der glória, elas vão dar glória. Vai ou não vai, irmão? Mas começa a marchar só Jesus para segurar essa igreja. Ezequiel capítulo 37. O versículo é o de número 4. Pastor David, Deus abençoe sua vida, tá? Neto, Deus abençoe. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Versículo 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Tome seu assento, por favor. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Sem sombra de dúvidas, um dos capítulos mais conhecidos do livro do profeta. Ezequiel, ele é um profeta a qual Deus levanta ele em um dos ambientes mais difíceis que Israel vai viver. Israel está vivendo dentro do cativeiro babilônico. E é dentro desse ambiente que Deus levanta Ezequiel. Todas as vezes que Israel se afastava do centro da vontade de Deus, todas as vezes que Israel endurecia o seu coração em não obedecer a Deus, Deus levantava um profeta para atrair Israel ao arrependimento. Porque não é a intenção de Deus causar um mal para Israel. Não é a intenção de Deus prejudicar Israel. Mas as decisões e as escolhas que eles tomam fazem
e levam eles a viver situações difíceis. E o ambiente que a qual Deus levanta Ezequiel é dentro de um dos piores momentos que Israel está vivendo. Eles estão servindo a Babilônia. E a Bíblia nos diz que Deus abre os céus em frente a um rio chamado Quebar. E a visão do profeta Ezequiel é aberta. Deus se apresenta a Ezequiel. Ezequiel tem visões que a qual outros profetas não vão ter. Ezequiel vai ter uma visão, e dentro dessa visão é Deus mostrando para Ezequiel o tamanho da sua profundidade. Ezequiel vê um ser, e este ser, ele tem 4 faces: face de homem, face de boi, face de águia, face de leão. Ezequiel vai ver rodas dentro de rodas. E existe uma roda, que essas rodas são cercadas por olhos. E dentro dessas rodas sai fogo. É interessante que esse ambiente que a qual Deus eleva a visão do profeta, é Deus querendo mostrar para o profeta o tamanho da sua profundidade. É Ele mostrando para o profeta que mesmo Israel servindo a Babilônia, Ele é um Deus de mistério. Ele é um Deus de mistério. Ele é um Deus de mistério. Esse ambiente de servidão babilônico é um ambiente que o próprio Deus vai permitir, com a finalidade de Israel se arrepender. O que é interessante é que eles estão servindo a Babilônia. Eles estão dentro da Babilônia. Mas mesmo diante dessa servidão, eles não vão se arrepender. O seu coração continuará endurecido. O seu coração continuará em desobediência diante de Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, levanta o profeta Ezequiel com uma palavra profética, direcionando as suas palavras ao povo. São palavras que não é para um povo estranho, é para o seu povo, é para o povo que conhece o Deus de Israel. Mas eles não querem ouvir, eles não querem obedecer. São conhecedores da lei, vivenciaram momentos extraordinários e cuidados pelos próprios Deus, mas deixaram com que o seu coração fosse levado a esse ambiente de distanciamento, a esse ambiente, a uma adoração a um Deus que não é o Deus de Israel. Eles viviam dentro do templo, mas eles continuavam no seu ambiente de pecado. O que é interessante é que Deus levanta o profeta Ezequiel com palavras proféticas direcionando ao povo, mas mesmo assim o povo não quer se arrepender. Deus fala que se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos, que o mal, os caldeus viriam contra eles. Mas isso entra no ouvido e sai no outro, porque eles não querem obedecer a Deus. Deus, em determinado momento, faz com que a sua glória se afaste de dentro do templo, porque Deus entende que não tem mais como a sua glória estar no meio do seu povo. É esse ambiente de pressão, é esse ambiente de distanciamento, é esse ambiente do coração endurecido. Você consegue entender que o mesmo Deus que permite com que Israel endureça o seu coração, é o mesmo Deus que estabelece uma reconstrução novamente diante do seu povo. Porque o mesmo Deus que permite Israel se perder, é o mesmo Deus que permite Israel se encontrar. O capítulo 37, ele é um capítulo incrível, porque ele detalha uma das parábolas que marca o livro do profeta Ezequiel. É a parábola do vale de ossos secos, que é a qual mostra para mim e para você o cuidado de Deus com Israel. Deus chama Ezequiel e coloca Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. Ossos estão no meio desse vale. Ossos estão no meio desse ambiente. São muitos.
são milhares, são diversos. O que Deus está mostrando para Ezequiel é que Israel são estes ossos que estão jogados dentro da Babilônia. São esses ossos que estão espalhados. O que é interessante é que, diante desse ambiente, Deus estabelece o compromisso para Ezequiel se posicionar, se posicionando com uma palavra profética dentro daquele ambiente de grande tristeza. Você consegue entender que todas as vezes que Deus quer movimentar um ambiente improvável, Deus ele conta com um posicionamento de um homem, de uma mulher de Deus? Você consegue entender que todas as vezes que existe um ambiente improvável, Deus levanta homens, Deus levanta mulheres com palavras proféticas para mudar os ambientes. O que é interessante é que Ezequiel se posiciona como uma forma de pregador, como uma forma de ser boca de Deus nesse ambiente improvável. E Deus pergunta para ele: Ezequiel, porventura podem esses ossos reviver? Ezequiel devolve a pergunta para Deus dizendo: Senhor, eu não sei, mas Tu sabes. Esse ambiente de pergunta, de questionamento, Deus libera a Ezequiel a oportunidade de liberar uma palavra profética. E a palavra que Deus fala para o profeta é dizer para ele: profetiza sobre estes ossos. Profetiza sobre estes ossos e estes ossos viverão. Você consegue entender que Deus, todas as vezes que Ele quer mudar o ambiente improvável, Ele conta com o nosso posicionamento. Através do nosso posicionamento sairão palavras proféticas. E essa noite é uma noite interessante, porque é a noite que a qual Deus marcou para levantar você dentro da sua casa com uma palavra profética. Pastor, mas eu venho de um ambiente de improvável. Pastor, mas eu venho de um ambiente de escassez. Só eu dentro da minha casa sirvo a Jesus. Mas é você que é o Ezequiel dentro da sua casa. É você que carrega uma palavra profética dentro da sua família. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado direito, que está do seu lado esquerdo. Fale para ele assim: você. Não falar com força. Fale: é você que o Senhor levantará com uma voz profética dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu trabalho, dentro da tua faculdade, dentro da tua igreja. Levanta a mão para o céu que eu quero liberar uma palavra profética. Eu estou diante de profetas essa noite. Vou repetir: eu estou diante de mulheres cheias do Espírito Santo essa noite. Eu estou diante de pregadores, eu estou diante de evangelistas, eu estou diante de uma geração que vai sair do norte do Brasil, um avivamento com uma palavra profética. Eu vou repetir: sairá das entranhas de Madureira, sairá do MJ os melhores profetas, os melhores pregadores. Eu vou repetir porque os céus me induzem a liberar essa profecia. Sairá de um culto de sábado os maiores avivalistas da história da igreja, do ministério de Madureira. É você que Jesus vai levantar. Se você tomar posse dessa palavra, dá um salto dessa cadeira para liberar uma... Na mão da pessoa que está do seu lado, fale para ele assim: Jesus conta com teu posicionamento. Não balança ele, fale para ele assim: o teu posicionamento levará você a viver as maiores manifestações de Deus na tua vida. Eu vou para cima, vamos para cima. O teu posicionamento fará você pisar em ambientes que a tua casa não pisou. O teu posicionamento fará Deus te usar da maneira que ninguém foi usado ainda. O céu vai se revelar a você de uma maneira que outras pessoas não viram ainda. Deus vai te dar dons, Deus vai te dar louvores, Deus vai te dar palavras, Deus abrirá os céus sobre a tua vida. Se você toma o peso dessa palavra, libera uma adoração para Deus. É você. É você. Levanta a mão para o céu, MJ.
Deus está elevando o teu nível essa noite por causa do teu posicionamento. Eu vou repetir, Deus está elevando o teu nível essa noite porque você resolveu se posicionar. Oh glória, por causa do teu posicionamento, Deus está elevando o teu nível. Porque Ele te viu quando te ofereceram aquela droga, mas você recusou. Ele te viu quando te chamaram para dentro de um carro, mas você não entrou. Ele te viu quando te induziram para entrar para dentro de um motel, mas você não entrou. Ele te viu quando te deu vontade de cheirar aquela cocaína, mas você não cheirou. Ele te viu quando te deu vontade de fumar aquela maconha, mas você não fumou. Ele te viu quando você tomou a pílula do dia seguinte. Ele te viu quando te chamaram para ir pro forró, mas você resolveu não ir. É por causa do teu posicionamento. Profetiza. Profetiza. Não abrir e fechar da tua boca, alguma coisa vai acontecer. Você vai viver aquilo que sai da tua boca. Vou repetir. Você vai viver aquilo que sai da sua boca. Eu vou repetir. Você vai viver aquilo que você vibra. Você vai viver os melhores ambientes a partir de hoje. Oh glória, oh glória, oh glória. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e fale para ele assim: Jesus não me colocou do teu lado à toa essa noite. Fale para ele. Balança ele até ele entender que ele está em um culto de conexões. Balança ele até ele entender que ele está num culto profético. Fale para ele assim: Jesus vai mudar a tua história por causa do teu posicionamento. Quero uma salva de palmas para Jesus. Interessante é que o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, ele é uma parábola carregada de muitas emoções. Ele é uma parábola carregada de muitas maravilhas estabelecidas pelo próprio Deus. Mas há uma passagem, há uma parábola que vai ter uma conectividade estabelecida igual à parábola do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Se você voltar a um livro atrás e abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, o capítulo 18, você vai ver que é praticamente o mesmo ambiente. São personagens diferentes, são datas diferentes, são ambientes diferentes, mas o mesmo ambiente que eu falo de reconstrução, Deus mostra para Jeremias e Deus mostra para Ezequiel. Vamos lá? Deus levanta Jeremias em um dos períodos mais críticos e caóticos que Israel está vivendo. Um ambiente entristecedor, porque quem está dentro do templo já se corrompeu. Quem está dentro do templo está vivendo uma vida totalmente dissoluta, num ambiente em que a mentira virou verdade, a verdade virou mentira. Quem está dentro do templo se corrompe ao ponto de não ter mais ninguém com um posicionamento. É por isso que Deus visita Jeremias ainda sendo uma criança. Você lembra? Porque quem estava regendo o povo, quem estava dentro do templo se corrompeu. Não tem mais homem, não tem mais homem posicionado. É por isso que é necessário Deus visitar e levantar uma criança com uma voz profética. Eu estou nessa noite diante de uma geração profética que através do abrir da tua boca, Deus vai trazer uma nação ao arrependimento. Vou repetir. Eu estou diante de uma geração essa noite que através do abrir e fechar da tua boca, você vai ganhar a tua rua para Jesus. Você vai ganhar teu bairro para Jesus. Oh Jesus, é esse ambiente que Deus levanta Jeremias. O ambiente que Israel está vivendo essa crise, uma crise política, porque quem está direcionando o povo, quem está reinando sobre o povo se perde, se corrompe. E a segunda crise que Israel vai viver é uma crise espiritual, num ambiente em que pecado não é mais pecado, num ambiente em que pecado não é mais tratado como um pecado, eles entram para dentro do templo e saem da mesma maneira que entrou. É esse ambiente que Deus levanta Jeremias, e Jeremias ele é chamado como um profeta chorão. Mas nós podemos chamar Jeremias como um pregador, porque ele vai pregar em cima de dor. Ele vai chorar, ele vai sentir na sua alma o tamanho do pecado que Israel vai cometer. O que é interessante é que a parábola
do capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. É uma parábola bastante conhecida, você conhece, você sabe. Deus se apresenta a Jeremias dizendo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Você consegue entender que esse ambiente que Deus quer se revelar a Jeremias é um ambiente diferente? Não é qualquer ambiente. Mas o que às vezes nós precisamos entender, que todas as vezes que Deus quer falar conosco, nós precisamos nos levantar para poder descer. Porque parece que a prática de que Deus está dizendo para Jeremias é uma prática totalmente contraditória, porque não tem como eu me levantar e descer, não. Mas diante da presença de Deus, todos que encontram a necessidade, todos que ouvem a sua voz, se levanta para descer. E é isso que Deus quer conduzir Jeremias: levanta e desce. Porque a partir do momento em que você descer, eu vou te revelar as minhas palavras. Eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida. Deus levará você a um nível de profundidade, porque você está resolvendo hoje em ouvir a palavra do Senhor e descer. Oh glória! Deus fala para Jeremias: levanta e desce, que lá te farei ouvir as minhas palavras. E a prática do profeta é essa: ele vai obedecer. Ele desce. E quando ele desce, ele vê que há uma ocupação que o oleiro está tendo. O oleiro está trabalhando. E a prática, o desenvolvimento, a profissão do oleiro é trabalhar sobre vasos, é fazer vasos. É algo normal, é algo que ele tem a praticidade de executar. É algo que ele aprendeu, então ele faz com muito cuidado. Essa parábola é uma parábola cheia de mistérios. Porque Deus fala para Jeremias: Israel para mim é como um vaso, e eu sou o oleiro. Você consegue entender que o oleiro está trabalhando e Jeremias está vendo o que está sendo feito? Nesse ambiente de fabricação, nesse ambiente de modelagem, o vaso vai se quebrar. E interessante que as palavras que Deus vai revelar ao profeta dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. És como barro na mão do oleiro, assim sois vós das minhas mãos, ó casa de Israel. Deus está mostrando para Jeremias que ele é o oleiro e o vaso é Israel. Mas num ambiente de produção, num ambiente de modelagem, o vaso se quebra. Deus está mostrando para Jeremias que não foi ele que quebrou Israel. Não é o oleiro que quebra o vaso. Não é Deus que quebra Israel. Quem quebra Israel? Quem quebra o vaso? Quem quebra Israel é Israel mesmo. Por quê? Por causa das suas decisões, por causa das suas escolhas. Decisões mal tomadas, escolhas mal tomadas, levará Israel a viver um dos ambientes mais difíceis da sua vida. Pastor, mas Deus poderia intervir. Deus interviu. Deus levantou o profeta, mas Israel não quis ouvir. Deus levantou homens com palavras proféticas, mas Israel não quis ouvir. Não foi por falta de profecia, não foi por falta de palavra. É que Israel é difícil de mexer. É que o caráter de Israel é complicado. Você consegue entender que existem pessoas que estão dentro da igreja, mas o caráter não muda? Você consegue entender que existem jovens que vêm para o culto, mas a sua prática continua a mesma coisa? Sai de dentro do culto, entra culto, mas a vida não muda. Mas olha aqui para mim, Deus tem um jeito certo de mudar a tua vida. Eu vou repetir: Deus tem um jeito certo de mudar teu caráter. Pastor, mas eu venho de um lar difícil. É dentro desses lares que Jesus entra para mudar os ambientes. Esses ambientes, esse vaso, Israel se quebra. Mas não é Deus que quebra Israel. É o vaso, é o Israel que vai se quebrar sozinho. É Deus mostrando para Jeremias: não foi o oleiro que quebrou o vaso. Por que o vaso se quebra? Por que isso aconteceu? Por que acontece o vaso se quebrar? E você consegue entender que antes de se quebrar, dá sinal que vai quebrar, não é verdade? Antes de acontecer que algo se quebre, trinca, é Deus mostrando para Jeremias: não foi de agora que Israel se quebrou, não. Israel já vem dando sinal que está com vontade de parar há muito tempo. Israel está com seu coração endurecido já tem bastante tempo. São sinais de uma queda espiritual. Porque uma queda espiritual não começa da noite para o dia, não. Você vem perdendo o desinteresse que você tinha antes. Você não lê mais a Bíblia.
você não busca mais como você não buscava antes. A queda espiritual vai tomando o teu coração. Pecados não confessados, oração que você tinha antes, você não tem mais. É esse ambiente de queda espiritual que o diabo te cerca. É esse ambiente de queda espiritual que o diabo te segura de todas as formas. Mas essa noite nós estamos em um sábado profético. Eita glória! Essa noite nós estamos em um sábado profético que não tem mais essa história do diabo jogar no teu rosto o teu passado. Não tem, porque o teu passado foi lançado do mar do esquecimento e nunca mais tu volta para lá. Oh glória! Você não volta mais. Pastor, mas eu estou sentindo de parar. Você estava sentindo. Pastor, mas eu estava sentindo de sair. Você estava sentindo, porque a única coisa que vai sair essa noite é o diabo da tua frente. É ele que vai sair. É ele que, enquanto você está aqui, ele está visitando a tua casa. Que enquanto você está aqui, ele está visitando a tua casa. É ele que vai sair. Queda, um ambiente de desânimo, a trinca. Por que trinca? Porque é uma impureza na qualidade da argila, não suportando o tratamento que o oleiro está adaptando num vaso, quebra. Você consegue entender que existem ambientes que não combinam mais com você, é por isso que você está trincando. Você consegue entender que existem amizades que não combinam mais com você e você está trincando. Tem relacionamentos que não é para você se envolver, você está trincando, sim. Mas essa noite você está em um sábado profético que Deus está tirando toda a trinca da tua vida. Oh glória! Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, fale para ele assim: essa noite todo o atrapalho está saindo da tua vida. Balança ele para ele entender. Todo aquilo que estava tentando te parar está saindo da tua vida. Fale para ele, fale para ela. Trinca, quebrar. Israel não se distancia de Deus da noite para o dia. Vem dando um sinal que tem alguma coisa errada. Dá para ver no teu olhar que você não é o mesmo de antigamente. Dá para ver no teu olhar que você não pega mais fogo. Dá para ver no teu olhar que você não tem mais aquilo que você tinha antigamente. Porque talvez pessoas olham para você e sabem de onde Deus te tirou, e talvez você nem mesmo está mais acreditando aonde você é capaz de ir. Mas eu vim nessa noite liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Você vai pisar em ambientes que o teu pai não pisou. Pastor, mas esse ambiente de quebra, esse ambiente que Israel está vivendo, esse ambiente que o vaso se quebra, ele mesmo escolheu se distanciar. Você quer dizer o que com isso? Não venha culpar a Deus pelas circunstâncias que você mesmo escolheu. Não culpe a Deus pelo relacionamento que você está tendo, porque Deus já disse que não era. Você insiste. Não culpe a Deus pelas decisões que você tem tomado, porque não é falta de Deus falar com você, mas é você que quer viver. Você precisa entender algo: Deus respeita a decisão que você quer tomar. Deus respeita a decisão que você quer tomar. Você lembra do filho pródigo? Quem decide sair de dentro da casa do pai? O filho. O pai implora para o filho ficar. Não, quer ir embora, vai embora. A igreja impede de você ficar. Não, a porta está aberta, vai embora. Sim, Jesus não impede ninguém de ficar. Jesus não impede ninguém de ir embora. O interessante, como é que tem vontade de sair de um ambiente que você tem um pai? Interessante como é que você tem vontade de sair de um ambiente que você tem a segurança do pai, o conforto do pai. Porque a intenção do inimigo é essa: é te tirar do ambiente que você tem um pai, é te tirar de um ambiente que você tem segurança, é te arrancar de um ambiente que pessoas estão do teu lado para te ajudar. Mas essa noite Jesus te trouxe aqui para te dizer algo: você não sai mais daqui. Vou repetir: você não sai mais daqui. Eu vou repetir: você não sai mais da presença de Deus. Você não sai mais da presença do Senhor. Você não sai mais. Está quebrado, tá? Quem quebrou? Israel mesmo. Quem quebrou o vaso? O vaso mesmo. A impureza que está na qualidade do barro quebra o vaso. O que é interessante é que o oleiro poderia descartar aquilo que está quebrado, não é verdade?
O oleiro poderia jogar aquilo que está quebrado. E por que ele não faz? Por que Deus não descarta Israel? Por que o oleiro não descarta o vaso? Porque continua na olaria, continua sendo caco, mas ainda é uma ferramenta que vai ser usada nas minhas mãos. Quem um dia viu Israel servir a Babilônia, quem um dia viu Israel viver no seu choro, seu abandono, não consegue entender que a prata ainda é do Deus de Israel, que o ouro ainda é do Deus de Israel, que a glória da segunda casa é do Deus de Israel. Você quer dizer o que com isso, pastor? Talvez você entrou aqui quebrado, talvez você entrou aqui desacreditado, talvez você entrou aqui se distanciando cada dia mais da presença de Deus. Mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele trouxe algo para a tua vida essa noite. O que, pastor? Que enquanto você está aqui, está acontecendo uma reconstrução na tua história. Eu vou repetir, que enquanto você está aqui, Deus está reconstruindo os teus sonhos, Deus está reconstruindo os teus planos, Deus está criando ambientes para você pisar de novo. Por quê? Porque o diabo não tem um poder de te segurar. Vou repetir, o diabo não tem um poder de segurar o teu futuro. O diabo não tem um poder de segurar o teu futuro, não tem. Ele pode lembrar o teu passado, ele pode saber o que você cometeu lá atrás, mas essa noite Jesus está dizendo: eu estou direcionando a tua vida a partir de hoje. Sou eu que estou direcionando você a partir de... Pastor, mas eu caí, levanta de novo. Pastor, mas eu estou quebrado, mas não vai sair não. Pastor, mas eu estava pensando em parar. Você não vai parar, você não vai sair, porque essa noite, o mesmo ambiente que Jesus fez no passado, faz essa noite no liberar de glória a Deus da tua boca. Está quebrado, tá? Vai descartar não, porque se você estivesse lá fora, o homem descartaria você. Você quebrou aqui dentro. Você não está sem força lá fora, você está sem força aqui dentro. O ambiente é propício para a manifestação de Deus para te reconstruir essa noite. Por quê, pastor? Se está caco ainda, se é caco ainda, pode se virar um vaso de honra nas minhas mãos. E é isso que Deus faz com Israel. É isso que o oleiro faz. Aquilo que estava quebrado se levantou de novo. Vamos lá? Aquilo que estava quebrado se levantou de novo, o oleiro juntou de novo. O oleiro juntou de novo. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, fale para ele assim: Jesus. Não, balança ele, fale para ele com fé, fale para ele: Jesus vai te levantar de novo. Não, balança ele, faz: você vai viver algo novo de Deus a partir de hoje. Você não viu Deus te usar ainda. Oh glória, vou repetir, você não viu Deus te usar ainda. O diabo está investindo pesado para te tirar. O diabo está investindo pesado para te parar. Sim, porque talvez ele saiba que quando você se coloca na posição, ele não tem espaço para tomar conta da tua mente, ele não tem espaço para tomar conta do teu coração. Você está em um culto profético essa noite, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eita glória! Você está em um culto profético essa noite, que Jesus está elevando o teu nível essa noite. Porque o diabo pode até pensar que você vai parar, mas você não para. Você não tem noção do que Deus vai fazer o ano de 2025 sobre a tua vida. A cadeira que é para ser sua, vai ser sua. O carimbo que está escrito o teu nome, vai ter teu nome. Não tem potestade, não tem diabo, não tem maldição hereditária que vai tomar conta da tua história. Se você acredita nisso, libera uma adoração. Levanta as duas mãos para o céu. Não sei se você acredita em profecia, mas enquanto as tuas mãos estão levantadas, há um barulho de reconstrução de caco essa noite. Eu vou repetir, há um barulho de juntamento de caco, Deus colocando no seu devido lugar. Se você acredita em profecia, Deus está liberando reconstrução sobre a tua vida. Se você acredita em profecia, Deus está colocando algo novo dentro de você. Deus levantou você. O que está faltando? Azeite novo dentro desse vale. Eita glória! O que está faltando é azeite novo, e o dono do azeite está descendo
Se você entende o peso dessa palavra, com as duas mãos levantadas, quem é batizado no Espírito Santo, o ambiente do acesso já foi liberado para vocês. Quem é batizado, fale em línguas agora. Quem é batizado, ore em línguas agora. Ore em línguas, guerreie em línguas, vai. Não para não. Não para não. Não para não. Porque o diabo jurou que nunca mais você entrava dentro de uma igreja. O diabo jurou que nunca mais você se levantava. Mas ele se esqueceu que desde o ventre da tua mãe você já era um vaso. Você já era uma ferramenta das mãos dele. Não tem diabo, não tem potestade que vai te arrancar. Abra a boca, Madureira jovem. Abra a boca, Madureira jovem. Abra a boca, que enquanto você libera um grito de glória, Jesus... Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Pega na mão dele, pega na mão dela. Fale para ele assim: eu só larga a tua mão quando Jesus te encher. Fala para ele: eu só larga a tua mão quando Jesus te encher. Se tem azeite, enche até transbordar. Se tem óleo, dá sinal que está na sanda. Abra a boca e adora. Abra a boca e adora. Cadê quem prega vai voltar a pregar. Quem canta vai voltar a cantar. Se abandonou o Connect, vai voltar para o Connect. Separou o evangelho, vai voltar para o evangelismo. Não para não, continua. Não para não, continua. Levitas, dá o melhor de vocês, vai. É na adoração que a depressão está saindo. É na adoração que os traumas do passado estão saindo. É na adoração que o diabo está saindo. É na adoração que o mioma. É na adoração que o cisto. É na adoração que o policisto sai. Abre a boca e adora. Abre a boca e adora. Cadê os irmãos da marcha? Cadê os irmãos da guerra? Círculo de oração. Abre a boca e começa a orar agora. Não para não. Se você tem intimidade com essa pessoa que está do teu lado, levanta ela e abraça ela. Oh glória. Levanta ela e segura ela. Ora por ela abraçado. É um abraço que cura. É um abraço de renovo. É um abraço que o trauma do abandono do pai sai. Você foi abandonado pelo pai. Você foi abandonado pela mãe. Você não conheceu teu pai. Mas você está aqui. Você não é obra do acaso. Você é obra da manifestação de Deus. De Deus. Para por ela abraçado. Identidade de vaso de honra está descendo agora. Está descendo azeite. Pastor Davi, eu estou diante de profetas aqui essa noite. Eu estou diante de pregadores. Eu vou sentar para ouvir você pregar ainda. Nós iremos sentar para te ouvir cantar ainda. Você não tem ideia do nível que Deus está levando você essa noite. Se levanta, vaso. Olha a reconstrução do vaso aí. Olha aí, pastor Davi, o que está acontecendo. Tem crente marchando no meio da igreja. Tem vaso. Orabacanda. Chorabandacia da Candorebi. Quem é de guerra vem agora. Quem é da peleja, Fábio, abre a boca e adora, Fábio. Abre a boca e adora. Levanta, levanta essa geração. Desperta a igreja em oração. Faz bater de novo
acredita em profecia? Pega na mão da pessoa que está do seu lado, fecha o corredor. Eu estou em casa. Pega na mão da pessoa que fecha o corredor. Isso. Levanta a mão dele para o alto. Levanta a mão dela para o alto. Já estou encerrando. Levanta a mão dele para o alto. Fala para ele assim: eu só larga a tua mão quando Jesus te encher. Não, fala com força. Fala, só larga a tua mão quando Jesus te encher. Você chegou quebrado. Você chegou sem forças. Você chegou desacreditado. Mas segura a mão dele e fala para ele: o dono do azeite está descendo aqui essa noite. Vai encher e vai encher até transbordar. Porque palavras proféticas estão sendo liberadas. Palavras proféticas estão sendo liberadas. Levanta a mão dele para o céu. Eu vou contar até 3. Você vai liberar uma adoração para Jesus como você nunca adorou. Bora. 1, 2, 3. Abre a boquinha e adora ele. Vai. Mais alto. Só larga ele quando Jesus encher ele. Eu ainda tenho fome. Enche, Jesus. Eu ainda tenho lenha. Por quê? Pode me queimar. Isso. Pode. Pula, vai. Queimar. Eu ainda tenho fome. Por quê? Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Pode me queimar. Fogo em meus olhos. Por quê? Fez eu me Apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em meus olhos fez eu me apaixonar. Ele queimou todos os outros amores. Levanta a mão dele pro alto. Começa a marchar, vai. Começa a marchar onde você está. Porque na pisada que você está dando no chão se concretiza a palavra que Ezequiel liberou no meio daquele vale. Se levantou um grande exército e o Espírito do Senhor se apossou deles. Começa a marchar agora, Madureira, jovem. Que eu estou diante de um exército que não tem espaço para o pecado. Eu estou diante de um exército que não tem espaço para o pecado. Nós somos protestantes. Nós protestamos contra o pecado. Nós somos assembleanos. Nós somos pentecostal. Começa a marchar, vai. Começa a pisar, vai. Começa a declarar o nome de Jesus, vai. Levante as duas mãos. Você está de pé de novo, tá? Eu vou repetir, você está em pé de novo, tá? Você não quebra mais. Eu vou repetir, você não quebra mais. Você não sai mais daqui de dentro. Você não sai mais daqui. Deus está elevando o teu nível essa noite. Você não sai daqui mais. Você não arreda. Pastor, eu quero te chamar. Por quê? Tem vasos que estão aqui, que eles estão precisando de ajuda. Os traumas do teu passado ainda faz parte do teu presente.
Mas sai do seu lugar correndo e vem para cá pro altar, vem. Sai do altar, vem. Você que quer se levantar de novo, você que quer viver o novo de Deus, eu estou te esperando aqui no altar. Vem quebrado, vem sem forças. Eu estou te esperando, vem. Vocês são a geração que vai incendiar Manaus. Você que foi abandonado pelo pai, você que não conheceu seu pai, eu estou te esperando aqui no altar. O dono da tua vida está aqui essa noite. Eu estou te esperando, vem. Olha o tanto de vaso. Olha o tanto de vaso. Está havendo uma reconstrução agora aqui dentro. Levante as suas mãos para o céu. As duas mãos para o céu. Enquanto as tuas mãos estão levantadas, abre a boca e começa a orar agora, vai. Tem barulho de reconstrução acontecendo agora. Tem barulho de cura sendo liberado agora. Que enquanto vocês estão orando, Jesus está curando essa geração. Que enquanto você está levantando a sua adoração, Jesus está curando vocês agora.